Fala pessoal, vamos lá para mais um fechamento da semana. Rafael Grisante que está falando, sócio aqui, gestor da RV4 Investimentos. E hoje vamos falar um pouquinho, mais uma semana aí muito louca para o brasileiro, né? A gente fala que nós brasileiros assim não somos amadores. Para a gente realmente operar o mercado brasileiro, aplicar no mercado brasileiro, realmente a gente é forjado, não é nem no aço, é no titânio, né? Porque é impressionante, né? Nós tivemos aí nessa começo de semana, tivemos aí alguns eventos bem delicados, né? Teve a relação não é soltura do Lula, né? Mas da anulação do processo lá de Curitiba, e acabou que com isso mexeu com o mercado de uma forma assim impressionante. Né? O mercado ele afundou, só que ao mesmo tempo o mercado ao longo da semana ele se recuperou bem, né? Agora, deixa eu confirmar aqui, ó, agora a bolsa ela está em 113.800 pontos, tá? Nós viemos na semana passada com uma alta de 4,49% e essa semana a gente está fechando aí em 1,17 agora, 1,16 agora na verdade, né? De queda. Perto de como foi a semana, eu posso considerar que a gente está saindo ainda no lucro. Né? E ainda mais por que isso? Porque a gente teve esse receio dessa questão do Lula, né? Porque isso ia começar a gerar vários atritos aí políticos, né? Mas também o grande foco que eu falei bastante na semana passada é da PEC emergencial, eu expliquei o motivo, né? E agora essa semana parece que na segunda-feira, de domingo para segunda, o nosso excelentíssimo presidente ele falou um pouquinho sobre que muito possivelmente a PEC de gastos de emergencial não ia respeitar o teto de gastos, aí o mercado afundou de novo, porque isso dá uma inconsistência política e econômica muito grande. Né? E aí com isso a nossa bolsa caiu e depois ao longo da semana foi vendo que não, realmente vai ser respeitado. O Lira ele comentou, não vamos furar o teto de gastos. Então assim, o mercado ele deu uma arrefecida e acabou que o prejuízo que estava se acumulando muito forte ao longo da semana, ele ontem voltou muito forte, né? Hoje está com uma queda bem pequena, mas está com uma queda fechando a semana com 0,17. Já nos Estados Unidos a gente está com uma alta de 2,23%, né? Alguns pontos assim muito importantes lá. Foi aprovado de fato, né, o novo quantitative easing que a gente chama, que é como se fosse o auxílio emergencial lá nos Estados Unidos de 1,9 trilhões de dólares que vai ser injetado na economia. E aí com isso faz com que o mercado se anime. Por quê? Porque as pessoas vão estar com dinheiro na mão e não vai diminuir a velocidade do crescimento da economia americana. Né? E aí com isso ainda se vê que tem espaço ainda para a economia americana crescer. Né? Por quê? Porque está indo dinheiro diretamente, algo perto de 300 dólares por semana, né? Que está indo dinheiro direto na mão do americano. E aí isso dá uma animada no mercado, né? Com esse pacote trilionário, né? 1,9 tri. E aí acaba que. E além disso, lá nos Estados Unidos, o índice de vacinação está sendo impressionante, né? É impressionante o que os Estados Unidos está fazendo. Então, muitos estados já praticamente reabriram tudo, né? Porque de fato a população está sendo vacinada. Já aqui no Brasil, nós temos aí um cenário mais desafiador dessas benditas vacinas que não consegue comprar, não consegue fechar acordo, né? Estamos vacinando, mas aí em passos de tartaruga. E junto com isso, acaba que entramos de fato na fase vermelha e a partir da semana que vem na fase emergencial, né? Então vai ser mais restrito ainda. Porém, a bolsa não está muito. Já está precificado isso, né? Por quê? Porque com o auxílio emergencial acaba segurando um pouco isso, essa PEC emergencial, né? E parece que o mercado já sabe como que as empresas vão andar, porque nós tivemos uma grande crise no ano passado, e aí agora, com esse novo lockdown, acaba que obviamente vai prejudicar principalmente os comerciantes, né? Mas o mercado em si ele já está precificado, já se precifica isso. Né? E aí a gente não viu uma grande queda porque ao mesmo tempo que tem a fase vermelha entrando na fase emergencial, querendo ou não, tá rolando a vacina. Né? E quando rola a vacina, acaba que a gente consegue ter uma luz aí no fim do túnel. Mas
já soltou comunicado, pelo menos no estado de São Paulo, que essa fase emergencial vai até o final desse mês. Então, assim, vamos apertar os cintos, todo mundo dentro de casa, né? E vamos tentar gerar receita aí de alguma forma, né? Então, ficar bem, ficar em família, né? Já na questão de juros, os Estados Unidos, ele começou o ciclo de alta de juros, né? Então, o juros Treasury americano de 10 anos está em torno de 1,61 e conforme vai aumentando o Treasury americano, naturalmente vai saindo dinheiro do Brasil, né? Porque nessa saída de dinheiro do Brasil acaba que o pessoal não quer mais correr risco Brasil, né? O pessoal ele quer começar a correr risco de país de primeiro mundo, por exemplo, os Estados Unidos, que até um tempo atrás o Treasury de 10 anos era 0,25, né? E agora sair de 0,25 para 1,61 é muita coisa. Então começou-se um ciclo de alta de juros lá, mas o que os economistas estão falando é o quê? É um ciclo de alta de juros de uma forma cadente, né? Não é uma alta desenfreada, né? Se for uma alta desenfreada, isso pode de fato gerar uma recessão lá nos Estados Unidos e ninguém quer isso, né? Então o Biden está lutando para isso e acredito que está conseguindo, o Powell está conseguindo, o presidente lá do Banco Central americano, a política aí tá bem justa, né? Já aqui no Brasil, a nossa curva de juros, ela deu uma alta muito grande, as curvas curtas, elas deram uma alta de 10% e as curvas longas algo perto de 5%, né? Por que isso? Primeiro pelo nosso cenário fiscal, obviamente, que aí a gente vai ficando, se não sair nenhuma reforma, não sai reforma tributária, por exemplo, ou administrativa, acaba que as inseguranças, as pessoas começam a desconfiar, começam a não confiar no governo brasileiro, né? E não só nesse governo, na verdade no Brasil. E aí isso acaba que as pessoas, para investir para longo prazo, têm que ter um prêmio maior. E isso se refletiu muito forte na semana passada. Nas curvas, a gente conseguiu pegar pré-fixado perto de 10% ao ano, a IPCA também vindo forte. E aí, junto com isso, nós tivemos a nossa curva de juros aumentando, além dessas inseguranças, é o quê? É a alta da inflação. A inflação saiu essa semana, um dado importante, ela fechou a inflação de fevereiro a 0,86%. Foi bem maior do que um consenso, tá? E aí esse 0,86 maior consenso está levando a inflação dos últimos 12 meses a 5,2, né? Então, por exemplo, você 5,2, a inflação é o primeiro indicador, é o indicador que o Banco Central mais olha, né, para poder tomar as decisões de política monetária. E assim, o Banco Central já sinalizou que vai começar o ciclo de alta de juros, né? Então é muito provável que na próxima reunião do Copom tem já meio que um consenso, uma alta de 50 bases, né, que é 0,5%. Então a Selic vai sair de 2 para 2,5%. A curva de juros de janeiro 22 hoje, na verdade essa curva 22 e 23, elas subiram 10%, subiu muito, justamente por isso, porque a inflação está vindo alta, mais alta do que o esperado, e além disso, nós temos, além dessa inflação alta dos juros e tem essa relação das incertezas fiscais, deu uma empinada muito forte, né? Então começa esse ciclo de alta, já tem muitas casas de análise falando em Selic no final do ano em 5%, né? O mercado está precificando hoje a 4,2%, né? A curva de juros anualizada, né? Então vamos ver como que vai ser. Então assim, nós estamos entrando num ciclo de alta de juros, né? Quando nós entramos no ciclo de alta de juros, a gente tem que começar a mexer nas aplicações. Então por isso que é importante estar com o assessor, né? Nós viemos falando desde o meio do ano passado, toda semana falando de alocação e inflação, e realmente foi muito assertivo, né? Muitos clientes conseguiram pegar todos os produtos praticamente acima de IPCA mais 4. Os últimos 12 meses a gente está falando da inflação de 5,2 mais 4 dá 9,2. Né? Muitos desses produtos isentos de imposto. Então 9,2% a uma Selic de 2 é muita coisa, 400 CDI. Quando se inicia um ciclo de alta de juros, você precisa começar a mexer na carteira, né? Então, por exemplo, aqui nós vamos começar a aumentar, né, um pouco a alocação em pós-fixado,
para poder aproveitar essa alta, esse ciclo de alta. Vamos começar a diminuir um pouco a exposição de fundo imobiliário, porque naturalmente o fundo imobiliário ele vai meio que na contramão da taxa de juros, né? Quando a taxa de juros cai, normalmente os fundos imobiliários se valorizam, porque os fundos imobiliários eles são atrelados ou a IPCA ou a IGPM, e aí a gente agora, nesse momento, não é para sair de fundo imobiliário, o fundo imobiliário está pagando muitos dividendos, só que não temos que ter mais uma alocação maior em fundo imobiliário, né? Então, estamos revisitando a carteira de todos os clientes para poder readequar esse percentual, né, de fundo imobiliário. A bolsa continua uma bolsa barata, né? Frente ao dólar, a nossa bolsa está muito barata, né? Mas assim, sempre com cautela. A gente sempre fala isso, não vamos nos cansar de falar, sempre com cautela. Vamos devagar, se vai montar posição em ações, vai fazendo preço médio, né? Para você não tomar um grande tombo, para você não alocar tudo de uma vez e depois o mercado despencar na sua cara e você depois encerrar sem querer ter encerrado porque não teve estômago para poder aguentar essas quedas, né? Então vamos tomar cuidado. Então por isso que a gente fala que você está acompanhado com um assessor de investimentos, ele vai te ajudar a navegar, né? Então agora a gente está ajustando as velas para um novo cenário, num novo ciclo de alta de juros, né? E aí é importante você analisar isso, né? Fazer alocação internacional também é muito importante. Então, assim, fundos multimercados, COIs de fundos multimercados, né? Fundos de ação lá fora, para a gente não ter somente risco aqui no Brasil, tá? Esse mês a gente tem alguns produtos de crédito privado para trabalhar, tem fundo de private equity também, que esses fundos alternativos que a gente tem falado já há algumas semanas aí já sobre isso. Então é uma alternativa de fugir do tradicional para poder buscar bons retornos, né? E nós estamos falando de um ciclo de alta de juros e não estamos vendo, hoje o DI 29, a curva de juros de 29 que está bem inclinada, ela está em 8,38. Quer dizer, a gente não vê num cenário longo, estamos falando até 2029, de 8 anos, nós não vemos um cenário de Selic a 2 dígitos. Então, assim, é um outro Brasil, né? Então, é um Brasil onde todo cliente tem que ter bolsa. Né? Quando a gente tinha juros a 12, 13, 14, não fazia o menor sentido você correr risco de bolsa. Né? Agora, hoje não. Nós estamos falando que no final do ano vai para 4, depois vai para 5 e pouco, vai para 6, 7, né, de Selic. Então é a hora de você conseguir reajustar isso. Então, acredito que agora é a hora de você conversar com o seu assessor, se ele não falou contigo ainda, né, de fazer uma reavaliação para ajustar para esse novo ciclo de alta de Selic, tá bom? Pessoal, do mais eu fico por aqui hoje, né? Uma coisa legal, importante, o VIX, que é o indicador do medo, principalmente por causa desse cenário, desse auxílio de 1,9 trilhões de dólares nos Estados Unidos, acabou que está num dos menores patamares, né? Então ele tá bem controlado, lembrando que o VIX é o indicador do medo, quanto maior é esse indicador, mais insegurança o mundo tem, né? Então o VIX ele está bem controlado. Isso é muito importante porque dá aí pro mundo, o cenário global, dá um cenário aí positivo para poder navegar, tá bom? Do mais eu fico por aqui, um abraço para todo mundo, espero que todo mundo fique bem, respeitando, né, essa fase emergencial, essa fase vermelha e todo mundo aproveitando com a família, tá bom? Abraço para vocês, um ótimo final de semana e até semana que vem, pessoal.